Boa tarde, pessoal! Sejam bem-vindas à nossa mentoria de hoje. A gente vai falar hoje sobre sabotadores do emagrecimento. Quem for chegando vai me dando um oi. Vamos lá, quem estiver chegando vai me dando um oizinho, vamos ver. Oi, oi, oi. Como sempre falo para vocês, tem um delay. O Facebook anda demorando para ativar a notificação para vocês que eu tô ao vivo, mas tô ao vivo aqui. Quem chegar aí, me dá um oi. Gi, tá aí? Gê, vamos lá, Gi. Quem for chegando vai falando. Vamos lá, dona Gisele, vamos fazer um trabalho individual aqui. Quem mais chegou aí vai falando. E aí, será que você se sabota, Gisele? Gisele Varoto? Será? Será que vocês se sabotam? Que é autossabotagem? Tava demorando pra entrar? Show de bola, mas agora entrou. Que é autossabotagem? Gente, prestem atenção. Quando a gente tem um objetivo, emagrecimento, por exemplo, e a gente faz coisas que vão contra o nosso objetivo com frequência porque a gente está se sabotando. E a autossabotagem, ela é uma proteção. Isso que eu quero que vocês entendam. Não imagina, Gisele, imagina. Lê, seja bem-vinda à tua primeira mentoria aqui do curso completo. Feliz demais. Então, eu tenho um objetivo. E eu faço coisas que vão contra o meu objetivo. E isso quer dizer que eu estou me sabotando. E eu preciso identificar os motivos pelos quais eu faço isso. Se eu não entender por que eu estou fazendo isso, eu não consigo parar de fazer. E eu fico achando, não, é porque eu não tenho jeito, não, porque eu não tenho vergonha na cara, não, porque quando eu vejo a comida eu não resisto. Mentira! Mentira, é algo muito mais profundo do que isso. Muito mais. Vocês estão aqui no meu curso completo, a maioria de vocês já está há mais tempo, a Letícia está chegando agora. Tu vai começar a entender, Lê, porque assim, no 360 eu não consigo entrar nos sabotadores. É muito aprofundado esse conteúdo para trabalhar só em 15 dias. Aqui não, aqui vocês têm um módulo só sobre sabotadores do emagrecimento lá no curso completo. Então, aqui a gente consegue, sabe, entrar mais profundo e começar a pensar sobre. E a pergunta que eu sempre faço para vocês, de cara, para que vocês comecem a pensar sobre, meu Deus, por que eu me saboto? Por que eu faço isso? O que eu ganho? Vocês têm que entender o que vocês ganham de positivo quando vocês se sabotam. Existe um ganho secundário ou vários ganhos secundários. Se vocês não ganhassem nada se sabotando, vocês não se sabotariam. Vocês ganham e ganham muitas coisas. Que tu ganha, Gi, se sabotando? Conta pra mim. Acho que no almoço eu me sabotei. Eu cheguei a anotar aqui as coisas que tu falou ali no grupo. Sabotou, não almoçou porque estava ruim e não estava mais com fome, mas comia um bom pedaço de bolo. Aí que tá, olha só, isso aí tu não tinha falado que tu não estava com fome, né? Não tinha visto. Acho que no almoço eu me sabotei. Não almocei porque estava ruim. Lembra que eu falo pra vocês? Se a comida não tá boa, não faz sentido eu continuar comendo. Agora, quando eu tô com fome, faz sentido eu continuar comendo mesmo que não esteja maravilhoso. Por quê? Porque eu tô com fome. E na hora da fome física, eu sou capaz de comer coisas que eu nem goste tanto, porque eu estou com fome. A fome é uma necessidade fisiológica. Mesmo que não esteja muito, muito bom, eu preciso atender minha necessidade fisiológica. Então vamos dizer que não esteja maravilhoso. Se eu puder escolher entre uma coisa gostosa e nutritiva para resolver o meu problema da minha fome, muito melhor, porque eu junto a fome com a vontade de comer. Agora, se tu não estavas com fome, não era... Claro que tu não ia aceitar comer uma coisa que tu não estava gostosa. Mas aí tu tá me dizendo agora que tu não estava com fome e tu foi atrás do bolo. Como se fosse um substituto do teu almoço que não estava bom. Olha a viagem. Olha a viagem. Eu não tô com fome, não aceito comer um almoço ruim. Então eu deixo o almoço ruim. Parte certo do negócio. Não tô com fome, não vou comer, ainda mais estando ruim. Agora, aí eu vou lá e me convenço. Não, se o almoço tá ruim, a Gleice falou que não é pra comer se estiver ruim, eu vou lá e como um bolo que tá esquecido na geladeira, porque o bolo é gostoso, mas eu não tô com fome. Então tá errado. Isso é autossabotagem, sim. Ó, não tava mais com fome, mas comi um bom pedaço de bolo. E aí tu foi falando pra ti, eu anotei aqui, isso é sabotagem, sim. E o que tu ganhou fazendo isso? O que tu ganhou de positivo fazendo isso? Conta pra mim. Então, se o almoço... O pensamento, se o almoço tá ruim, pra que comer? Certo? Certo, se o almoço tá ruim, pra que comer? Se eu tô com fome, pra que comer? Pra matar minha fome? Pra que comer se eu não tô com fome? Realmente, não tem que comer. Agora, comer sem fome, pra que tu comeu o bolo? Aí que entra, pra quê? Começa a entender os ganhos secundários, respondendo esse pra quê aí. Daí tu lembrou do bolo. Largou a comida que tava ruim e foi pro bolo. Mas não era pra ter ido pro bolo, porque tu não tava com fome. Ponto. Importantíssimo. Pensou, ai, tá doce demais. Se tá doce demais é porque tu tava sentindo um desconforto. Já era pra ter parado ali, mas tá gostoso. Ou seja,
Tá buscando prazer. Ali o ganho secundário, prazer, é certo. O que mais que tu ganhou? Continuando comendo. Pensei em parar. Olha o que tu falou. Mas aí eu pensei, mas tá tão pequeno, é só um restinho. E daí que é o restinho, qual é o problema de guardar um pouquinho na geladeira? Esse pouquinho na geladeira, ele poderia matar uma vontade de comer um doce mais tarde. Uma vontade, não talvez uma fome, porque é um pouquinho. Serviria para agradar o teu paladar, porque tu só precisa de um pouquinho. Pra que tu botou esse pouquinho a mais aí dentro se tu não tinha nem necessidade fisiológica, nem necessidade emocional, porque tu já estava até desconfortável pra ti? Não fez sentido também. Mas tu comeu porque estava gostoso e depois veio o quê? O arrependimento, porque tu não pensou no depois. A gente sempre tem, essa é uma estratégia para vocês também treinarem a mentalidade. Eu tô aqui agora, eu tô consciente, tu tava consciente o tempo todo praticamente, só que tu foi te convencendo daquilo que era mais interessante para ti naquele momento. Eu tenho que pensar em jogar me jogar lá no futuro. Como que eu vou, se eu comer isso daqui, como que eu vou estar me sentindo daqui 10 minutos? Se tu tivesse feito isso, será que tu teria comido o bolo ou não? O que tu acha, Gi? Tu que estás aí. Será que se tu tivesse jogado 10 minutos pra frente, porque tu tava na razão, o teu racional tava ativo, tua mente magra tava ativa, mas aí tu veio e a tua mente gorda convenceu a mente magra. Ela foi lá e aceitou aquilo. Se tu tivesse pensado como que tu queria estar se sentindo depois de 10 minutos depois desse horário aí do almoço, tu acha que teria comido ou não? Eu transcrevi ali o que tu escreveu, escrevi aqui na minha agenda pra gente falar, porque isso é pura sabotagem. Então, na sabotagem, além de ganhar as coisas que a gente ganha de imediato, comendo, que tem a ver com prazer e tem a ver com alívios, tem a ver com aquilo que eu tô querendo sentir, coisas que estão me faltando quando eu não consigo resistir, e geralmente o prazer tá aí, nossa, tá me faltando tanto prazer na vida, tanto, que eu preciso de algum prazer, e eu vou buscar esse prazer através da comida, porque não tem nada melhor na vida do que comer. Quem nunca pensou isso? Outra, ou a gente vai lá e escolhe usar a comida para se aliviar de coisas que estão desconfortáveis. O cansaço, o estresse, a irritação, o vazio, a saudade, o ócio. Eu uso a comida então para sentir coisas que estão me faltando e que ela vai me trazer, e uso a comida para me afastar de emoções que estão sobrando, mas que eu não quero. Esse é o ganho imediato. Isso é um benefício secundário. Então, às vezes eu fico me sabotando porque eu preciso disso. Eu preciso sentir isso. Se eu não sentir isso através da comida, eu vou sentir através do quê? Porque eu não estou usando as listas de prazer, a lista de alívio, eu não estou. A minha única fonte de prazer e de alívio é a comida. Como que eu vou deixar a comida? Então eu estou sempre me sabotando porque aquilo ali é muito necessário para mim. Se não fosse necessário, eu daria outro jeito e quando visse eu estaria emagrecendo. Esse é um motivo de autossabotagem. Outros motivos mais aprofundados ainda de autossabotagem tem a ver com ganhos em estar acima do peso. E aí vocês falam, não, a Gleice tá louca mesmo, né? Tá varrida mesmo, porque o que eu ganho estando gorda? Ganha. Pior que ganha. E é muito melhor você se dar conta do que eu te falar. Até porque muitas vezes eu não sei. Quando eu tô num atendimento individual, você começa a me falar, fica mais claro pra mim. Eu dizer, isso aqui tu tá ganhando, isso aqui tu tá ganhando. Aqui a gente tá em grupo, eu não tô ouvindo vocês. Eu dependo de vocês escreverem aqui pra mim, pra gente perceber o que vocês ganham. Do que o corpo, estando acima do peso, livra vocês. Do que ele protege vocês. Quando vocês estiverem mais magras, a que riscos vocês vão correr? Será que vocês vão ser julgadas por alguém? Criticadas por alguém? Apontadas por alguém? Usadas por alguém? Abandonadas? Isso já aconteceu com vocês quando vocês estiveram mais magras? Quando vocês estiveram mais magras, vocês estavam bem de vida, bem emocionalmente? Ou hoje que vocês estão acima do peso, isso tá ruim, mas o resto da vida de vocês está todo melhor? Tudo isso tem a ver com autossabotagem. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Loucura, 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 mas uma loucura que faz sentido. Cindy chegou aí. 10 minutos pra frente não teria comido, teria guardado o restinho com certeza. Então, exercício mental. Eu vou jogar, se eu tô no racional, eu vou jogar 10 minutos daqui pra frente. 10 minutos é nada. Daqui 10 minutos, como eu quero estar me sentindo? Se eu comer, eu vou estar me sentindo de um jeito. Se eu não comer, eu vou estar me sentindo de outro. Se eu comer e não pensar em nada, eu vou estar me sentindo de um jeito. Se eu pensar do jeito errado e não comer, eu também vou estar me sentindo ruim.
Porque eu posso até não comer, mas se eu pensar que eu não posso comer, porque eu tô gorda, porque senão eu não vou chegar, todo aquele pensamento que fizer você se sentir mal, daqui 10 minutos você vai estar se sentindo mal e vai correr atrás da comida pra comer, porque você tá se sentindo mal e a comida vai te fazer sentir bem naquela hora. Então joga na frente como que você quer sentir. Lembra, Gi, das vezes que tu escolheu não comer as coisas, ou escolheu comer o suficiente, tu sempre se sentiu bem. Direto acontece de tu falar lá no grupo, nossa, eu consegui isso, eu consegui aquilo, e eu tô bem contente, tô bem feliz. Lembra disso, tu tem que lembrar das vezes que tu já fez isso e que foi bom. Não das vezes que tu fez isso e fez ruim enquanto tu tava fazendo dieta restritiva, ou enquanto não podia, ou enquanto não tinha. Então, para entender os sabotadores e para parar de se sabotar, vocês precisam entender por que vocês se sabotam. Vocês precisam entender qual é o medo que está por trás da autossabotagem, que tem a ver com isso que eu falei. Você quer muito emagrecer, mas tem coisas mais importantes na tua vida e que talvez esse corpo acima do peso te proteja de não viver aquilo ali. Alguém consegue, me escutando aqui agora, ter alguma clareza do que pode dar errado na vida de vocês se vocês emagrecerem, quando vocês emagrecerem? A Virgínia trouxe na semana retrasada uma questão, eu nem tava falando sobre isso, mas ela falou, eu evito ter relação sexual com meu marido e eu tá acima do peso é uma boa desculpa. É uma ótima desculpa, porque eu falo, não, eu tô gorda, olha que desculpa boa. Não, eu não preciso dizer que eu não quero, que eu não gosto, que eu não tô afim. Eu vou lá e boto a culpa no meu peso. E quando eu estiver mais magra, eu ainda vou continuar não querendo, de repente, e eu vou botar desculpa no quê? Como é que vai ser? Vai ser ruim pra mim. Então é melhor, inconscientemente, eu ficar do jeito que eu tô e ter uma desculpa. Olha que droga, gente. Olha que droga. Quando a gente não faz aquilo que a gente tem que fazer, quando a gente não quer se comprometer com coisas, a gente usa desculpas. Então a autossabotagem, as palavras, as frases, os pensamentos sabotadores, eles são todos mentirosos. Todos eles contam mentiras pra gente mesmo. Gi, eu não consigo enxergar o ruim de ficar magra. Beleza, Gi, pode até ser que tu não tenha essa autossabotagem pesada, mas com certeza tu tem essa autossabotagem leve do prazer imediato, da recompensa imediata, direto, porque tu tá sempre buscando prazer, porque tu não sabe lidar com a escassez em relação à comida, porque tu tá acostumado a aliviar todas as emoções confortáveis com comida. E é por isso que tu se sabota, porque se tu resistir ou se tu escolher não comer, o que tu vai fazer? Como que tu vai fazer para se aliviar? Como que tu vai fazer para ter prazer? Tu vai ter que fazer a tua parte. Então tu se sabota para continuar podendo comer do jeito que tu come, para se aliviar das coisas que tu se alivia com comida. Nem sempre é um negócio cabeludo. Nem sempre. Quando é um negócio cabeludo é mais difícil, mas quando a pessoa se dá conta já passa a não ser tão difícil. Então eu sei no teu caso, e o teu pode ter outras coisas que tu não viu ainda e nem eu vi ainda, mas que tem coisas relacionadas ao teu imediato, tem. Porque eu não vejo tu usando as tuas listas. Eu vejo que tu tá sempre precisando da comida. Precisar da comida é uma droga. Uma coisa é tu comer, outra coisa é tu precisar. Uma coisa, quando tu precisa, como é que tu vai abrir mão? Como é que uma pessoa que sofre com ansiedade, ela abre mão do remédio dela para ansiedade? Não abre, ela só de pensar que ela não vai poder ter o remédio dela, usar o remédio, ela já entra numa crise de ansiedade. Só que a comida é o teu remédio. A comida é o remédio para muita gente. E quando vocês pensam que não podem comer, aí que dá vontade de comer. Só que não é isso, vocês podem comer quando tem a fome, mas não sem a fome como tu fez hoje na hora do almoço. E trocar uma refeição completa de almoço por um bolo também não é uma atitude de adulta. E eu, inclusive, foi a aula de hoje de adulto infantilizado. A gente faz isso. Eu tô te usando como exemplo porque tu me ajuda muito, porque tu traz as tuas questões, porque tu pede ajuda, porque tu expõe. E isso ajuda todo mundo, pode ter certeza. Te ajuda e ajuda todo mundo. Então, é muito corajoso da tua parte. E eu te uso como exemplo por isso, porque eu sei que tu se expõe porque tu quer melhorar. Tu quer melhorar. Mas tu precisa usar as ferramentas, senão tu não vai conseguir. Eu tô dizendo, tu não vai conseguir se tu ficar querendo controlar a tua fome emocional. Não é controlar, é atender. Só que sem ser com comida. Cíntia, chegou aí? Como é que tu estás, minha amiga? Me diz. Outra coisa. Ontem, a mesma coisa, lá no grupo das alunas, a Priscila. Não, porque eu tenho problema com álcool, porque eu bebi, porque eu não tô emagrecendo, porque eu tô bebendo, mas é porque eu não consigo, porque a minha família tem problema com álcool, a minha família tem problema com alcoolismo, a minha também.
Então quer dizer que tudo aquilo que a minha família que tá dentro de mim, nos meus genes, eu sou vítima disso e eu vou ser como eles? Por isso que eu não gosto desses testes genéticos. Tem umas nutricionistas que eu conheço que fazem teste genético pra ver se você tem o gene da obesidade, não sei o quê. Pra quê? Pra descobrir que você tem, pra dizer, então era por isso? Não, eu não gosto. Então eu olho pra minha história e digo, tá, isso aqui tá na minha cara, tá na minha porta. Eu posso escolher viver isso aqui, eu posso escolher me defender disso. Então, eu gosto de beber, eu adoro beber, eu gosto do sabor, eu gosto. Só que eu não gosto de me sentir alcoolizada. Poucas vezes. Quando eu começo a ficar meio assim, eu já paro. Eu não quero isso pra mim, eu não gosto disso. Então, eu me defendo daquilo que eu conheço, esse autoconhecimento. Eu não sou vítima disso, muito pelo contrário. Tem muitas pessoas gordinhas na minha família, muitas, e meu corpo tem uma tendência a ir pra esse caminho também. Eu vou ser como elas, todas as pessoas da minha família têm o mesmo gene. Todo mundo é gordinho? Eu tenho gene do alcoolismo na minha família. Todo mundo é alcoólatra? Não. Por que eu vou ser? Não, eu vou escolher não ser e vou me defender disso. Eu não vou ficar usando isso como uma desculpa. Eu não tô criticando vocês dizendo que vocês estão usando como desculpa, que é fácil. Não é fácil, não. Não é fácil e não é uma desculpa. Mas eu vou olhar para o problema e vou dizer como eu posso não usar a bebida para aliviar das minhas coisas. O que eu faço? E outra ainda, pena que a Pri não tá aqui. Se ela coloca todas as fichas da felicidade, da vida dela, de ela voltar a ser ela mesma, de quando ela estiver mais magra, meu Deus, se eu penso do jeito certo e eu acredito nisso, nada vai me distrair, porque o que eu mais quero nessa vida é voltar a ser eu mesma e ser feliz. Mas não, eu tô sempre usando coisas para me impedir de chegar lá. E aí vamos pensar junto. Aqui, gente, nesse espaço, é um momento da gente pensar junto. Não é um momento de eu ficar dando aula e falando de assunto técnico e teórico. Não, é um momento de eu quero ajudar vocês a pensarem, igual quando eu faço o meu atendimento individual. Se eu penso que o emagrecimento é a solução da minha vida, a solução da felicidade da minha vida, vai que eu chego lá e minha vida não fica boa, não fica feliz. Então, assim, é como se fosse uma coisa assim, um sonho. A minha vida não dá certo porque eu tô gorda. Eu não consigo isso porque eu tô gorda. Eu tô com esse problema, eu não me sinto amada porque eu tô gorda. Eu não consigo me exercitar porque eu tô gorda. Quer dizer, se eu fosse magra, eu conseguiria. Mas eu não faço o que eu tenho que fazer pra ficar magra. Então fica sempre um amor platônico naquilo ali. Sempre. Aí, ó, eu falando de ti, Pri. Que bom que tu chegou. Eu já dei o exemplo da Gi, que trouxe lá no grupo, e tô dando teu exemplo que tu trouxe agora. Não vou ficar repetindo muito, porque acabei de falar, né? Mas sobre o que tu tava falando do alcoolismo ontem, e sobre algo mais profundo ainda, que é a questão de tu pensar que quando tu estiveres mais magra, tu vais conseguir ser tu mesmo e ser feliz. Isso é muito bom, mas inconscientemente pode haver um medo mas e se eu não for feliz? Mas e se aí, quando eu estiver magra, eu ainda não tiver dinheiro, eu ainda não for amada, as coisas não derem certo? Eu vou botar a culpa em quê? Aí pronto, aí que acabou tudo. Então existe isso, gente. Existe isso de... vai que não dá certo. Não, ninguém me ama porque eu tô gorda. É por isso, com certeza. Mentira. Tudo mentira que a gente conta pra gente mesma. Tudo mentira. É só ver, tem gente aí, ó, obesa. Ninguém aqui, não tenho nenhuma aluna obesa. Não tenho. E a gente vê as obesas e tem sempre lá alguém que gosta delas. Então é uma mentira isso. É uma mentira. A gente não pode querer emagrecer para ser amada. A gente tem que querer emagrecer para ter mais saúde, pra gente se amar mais. Pra gente gostar do que a gente vê. Pra que aquele corpo represente a mulher que nós somos. E não para ser amada pelos outros, não para ser reconhecida pelos outros. Porque você pode ser que você emagreça e ainda assim não seja amada, não seja reconhecida. E aí o que vai acontecer? Você vai engordar tudo de novo. Isso é autossabotagem. É eu fazer coisas que vão contra o meu objetivo. Se a bebida atrapalha o meu objetivo, eu vou parar de beber. Porque o meu objetivo tem que ser mais importante do que o que eu ganho bebendo. Se eu quero muito emagrecer, quero ter esse equilíbrio, Gisele, não vou ficar mais buscando o benefício imediato que a comida me traz, que daqui 10 minutos eu tô me sentindo culpada. Hoje eu tô ruim, eu acho, com vocês, né? Tô pegando pesado, meu Deus. Vocês me amaciem aí.
Jaque, querida, que pena, vier só me dar um oi, coisa boa. Ai, meu Deus, férias. Ah, tu teve que tirar as férias, mas tu vai viajar, não vai? Não tinha me dito que ia viajar? Ai, Gleice, você bota a responsabilidade da nossa vida na nossa mão. Eu preciso fazer isso, Pri, porque eu não consigo viajar e estar do teu lado. Se eu tivesse do teu lado aí, eu ia dizer: não, Priscila, eu sei que tá chateada, eu sei que tá irritada, mas bebê não vai resolver. Bebê vai até aliviar. Mas só enquanto a bebida estiver dentro da tua boca. Acabou, acabou. Não faz isso, Pri. Quer beber? Bebe um pouquinho, mas não pra aliviar isso, ou não pra resolver isso. Se eu tivesse do teu lado, eu ia te dizer isso, mas eu não tô. Então é tu mesma, na tua voz da consciência, que precisa se dizer isso. Ó, existe um desejo de ser quem eu sou novamente. Na verdade, as pessoas me amam até gordo, tá faltando mesmo amor próprio. Exatamente. E é por isso que tu não faz boas escolhas. Porque eu só vou fazer boas escolhas, eu só falo pros meus filhos que eu não quero que eles fiquem comendo um monte de doce ou sem fome física, porque eu amo eles e eu sei a consequência que aquilo vai ter na vida deles. Eu tenho que amar muito eles pra entrar num conflito com eles. Por quê? Seria muito mais fácil na hora eu dizer sim pra tudo. Muito mais fácil. Não ia ter conflito, não ia reclamar, não ia ficar de bico comigo, nada disso. Muito mais fácil. E é isso que vocês estão fazendo com vocês. Vocês estão dizendo o tempo todo sim pra vocês para não ter uma birra pessoal com vocês. Só que depois vocês fazem: ai, por que eu fiz isso? Eu falo pros meus filhos: quer comer? Come. Jogo a responsabilidade deles. Pode comer. Depois não vem falar que ficou diabético, que tem que tomar uma injeção todo dia, que não pode mais comer nada, que tá gordinho, que não. Não vem me falar, porque é uma decisão de vocês. E a minha pequena tem 6 e o meu filho tem 9. E eles sempre tomam as melhores decisões. E vocês não têm 6 e 9. Vocês têm bem mais. Então, vamos saber o quanto que a gente tem capacidade. É só conversar com a gente do jeito certo. Exatamente, a gente não consegue ser mais forte que os sabotadores porque a gente não decidiu de fato. Não só isso. Principalmente tem a parte da decisão e tem a parte da clareza do que essa sabotagem tá te ajudando. Hoje, tu se sabotando, tu tá sobrevivendo. Tu tá conseguindo lidar com aquilo que tu tem que dar conta que não é fácil. Então, tu tá passando por um momento difícil. Como que tu vai enfrentar esse momento difícil sem beber? Como que tu vai enfrentar esse momento difícil sem, sei lá, a massa? Como? É isso que tu tens que pensar. Tá, como que eu faço pra resolver minha vida, pra ter minha independência, pra me amar, mesmo estando acima do peso que eu gostaria? Tu tem que se amar do jeito que tu tá. Quando tu se amar tanto do jeito que tu tá, tu vai conseguir melhorar. E aí tu vai se amar mais. Aí aquilo vai dar certo, tu vai se cuidar mais. Aí tu vai se amar mais, vai se cuidar mais e assim vai. Quando eu falo pra ti, Pri, tu falou, é porque não sei o que é da academia. Daí eu falo, então faz em casa. Ah, não, mas em casa eu não gosto. Ah, mas academia não. Mas daí eu falo, mas alguma coisa tem que fazer? Não é que gosta, tem que fazer. Pronto. Quando não tem negociação, tem que ir. E aí tu falou, não, Gleice, eu vou começar na academia. Eu falei, parabéns, é isso. Mesmo que eu não goste, eu sei que aquilo vai me ajudar, eu vou fazer. Eu vou fazer. Vamos dizer que eu tivesse com uma doença e dissesse pra mim, eu tenho que comer bife de fígado. Eu nunca comi bife de fígado na vida, mas eu não gosto, já tô dizendo, porque meu marido não gosta e ele fala que é ruim, então eu já não gosto também. Fui influenciada. Mas se eu for lá no médico e ele disser, Gleice, tu tá com uma doença e tu tem que comer bife de fígado todo dia, eu vou comer ou não vou? Eu vou? Vou sofrer? Não. Por quê? Porque não tem jeito. Se tem que comer, tem que comer. Se tem que fazer, tem que fazer. A escolha, sofrer é uma escolha. Se eu ficar pensando naquilo que eu tô deixando pra trás, eu vou sofrer. Se eu pensar naquilo que eu vou ganhar, eu não sofro. Que é o propósito, que é o que eu ensino pra vocês. Vocês têm que pensar no que vocês vão ganhar de positivo, não naquilo que vocês vão deixar pra trás. A Gi, quando ela pensa na filha dela, que tá com problema alimentar, ela pensa, coitada da... Como é que é o nome da tua menina? Cecília? Acho que é Cecília. Me diz aí depois. Tadinha dela. Todo mundo pode comer bolo, menos ela. Coitada, olha isso. Coitada, tu tá olhando porque ela tá perdendo. Se tu estivesse olhando, nossa, que bom, que eu descobri que ela não pode comer bolo e agora ela não vai passar pelo problema da alergia. Ai, que bom, meu Deus do céu. Olha a diferença. Vocês estão entendendo? Eu tenho que olhar para aquilo que eu vou ganhar, não naquilo que eu vou perder, não naquilo que eu vou deixar de viver. Eu vou olhar para aquilo que vai acontecer de bom na minha vida.
Voltou? Oh, meu Deus, tava travando aqui o negócio. Deixa eu ver. A comida é mais fácil, mais acessível, as outras coisas são mais difíceis. Que coisa que não é acessível? Que coisa que. Me diz que coisa que tu tá fantasiando que não é acessível, que a comida é acessível. Tu levantou do teu almoço e tu foi lá pegar um bolo de chocolate. Que outra coisa tu poderia ter feito? Olha a fantasia de que fazer o que tu tens que fazer é mais difícil. Na verdade, até é. Porque se eu tô acostumada a fazer sempre uma coisa, fazer diferente dessa coisa que eu tô acostumada a fazer, claro que é mais difícil. Só que tá acima do peso é mais difícil ainda. Ultimamente, eu tava tentando provar pro mundo, especialmente pra mim, pra minha mãe, que uma gorda pode ser ótima na dança, ótima nos estudos, sucesso na profissão, etc. Isso cansa, desistir desse jogo, provei, se tem o meu valor, mesmo sendo gorda, agora quero ser magra. Meu Deus, eu lembro que tu falou pra mim que tu tinha alguma coisa com a tua mãe, né? Acho que a tua mãe tinha gordofobia. E olha isso é autossabotagem. Eu quero ser magra, mas a minha mãe é gordofóbica, eu quero desafiar minha mãe, que eu vou ser boa mesmo sendo gorda. Olha o desafio. Isso é o sabotador rivalidade com outras pessoas. Tá lá no curso completo. Pra quê? Pra quê? O que tu ganha com isso? Tu quer chamar a atenção da tua mãe? Coisa infantil. Vai cuidar da tua felicidade. Vai ser magra e boa em tudo como tu já é. Quando tu entende o que tu tá fazendo, por que tu tá se sabotando, por que tu não sai do lugar, tu olha e fala, isso é ridículo, isso é uma mentira que eu tô contando pra mim. Não tem nada a ver. Eu vou ser magra e vou ser boa e pronto. E vou aceitar que a minha mãe não é do jeito que eu gostaria que ela fosse, que a minha mãe não faz comigo ou, né, não me entrega aquilo que eu gostaria, porque ela tá entregando aquilo que ela é capaz. E aí, do nada, a Virgínia emagreceu 7,5 kg quando ela começa a entender essas coisas. Porque ela consegue fazer aquilo que ela sabe que tinha que ter feito lá desde o começo, mas que ela tava lá inconscientemente desafiando a mãe dela. A conexão tá boa pra vocês, gente? A conexão tá boa. Pra mim tá travando tanto. Entenderam? Vamos ver, Gi. Hoje eu ia sair pra correr. Choveu na hora e fiz em casa, mas mesmo não gostando. Ponto! Se tem que fazer, tem que fazer. Ah, eu gosto de sair. Eita, tá travando. Prefiro fazer na rua, mas tá chovendo, então não vou fazer. Ó, mentira. Ai, não, eu queria fazer, mas tá chovendo, né? Não, eu tenho que fazer, eu vou dar um jeito de fazer. É o melhor jeito? Não, mas é feito. Parabéns. Tu tá vendo como tu faz várias coisas certas? Só que às vezes tu faz umas erradas bem erradas. Ó, inclusive hoje fui na academia e eu amava bife de fígado. Parabéns, tu foi na academia. E foi ruim, Pri. Foi muito ruim. Diz pra mim aí. Clarice, isso. Sabia que era com C. Eu não falo assim com ela, eu só penso. Eu sei que tu não fala, mas eu sei que tu pensa e eu tô falando do teu sofrimento. Do teu sofrimento por conta do problema dela, como tu tava na semana passada, Gleice do céu. Não tô falando dela, eu tenho certeza que ela sofre infinitamente menos do que tu, porque tu não fala pra ela. Mas tu sofre. E o teu sofrimento, fantasiando as coisas sobre a tua filha, influencia na tua vida e no teu emagrecimento. Tu entendeu? Eu sei que tu não fala pra ela. Mas tu fala pra ti o tempo todo. Não é isso, Vi, que estava acontecendo? Cíntia, eu e meu esposo estamos nesse dilema. O que é melhor fazer para solucionar um problema familiar sem nos prejudicar? Tô me sentindo tão cansada, sinto esgotada, sem energia. Cíntia, na hora que vocês decidirem e forem, tu vai ver que vai ser assim, ó, tirar com a mão. Na hora que tu toma a decisão, seja ela qual for, pronto, tirou o peso daquilo ali. Enquanto tu não tomou a decisão ainda, tem esse cansaço, esse esgotamento aí. Toma a decisão logo. Pega e vai. Se eu pudesse, eu ia lá procurar com vocês. Tá vendo, Pri? É maravilhoso sempre, mas por que que tu fica, às vezes, tanto falando, eu não gosto, a única coisa que me impede é exercício físico. Então vai lá e faz. Ainda mais que é maravilhoso sempre. Tu tá falando, é maravilhoso sempre. Deu, vai, só vai. Por quê? Do que tu tá se protegendo, por que tu se sabota, de novo, vou perguntar pra vocês, o que de pior pode acontecer na tua vida quando tu chegar no teu peso? O que de pior pode acontecer? O que tu pode perder? O que pode dar errado? O
Quem pode te julgar? Te julgar de quê? O que que tu pensa sobre as pessoas magras? Pessoas que estivessem na mesma situação que tu e tão magras, o que que tu pensa sobre elas? O que que tu pensa sobre as pessoas que vão na academia? Teve uma noite que eu tava com preguiça de ir à dança. Me arrumei, peguei o carro, fiquei torcendo pro trânsito atrapalhar e eu perder a aula. Eu lembro que tu falou isso. Eu lembro que tu falou isso, Vi. Por quê? Porque tu não queria dizer que tu não queria, mas tu sabia que tu não queria. Mas tu não queria dizer pro mundo que tu não tava afim. Então tu ficou torcendo para que acontecesse algo que fugisse do teu alcance para dizer, aí ó, eu queria ir, mas choveu, né? Olha que desculpa boa, olha que desculpa boa, do mesmo jeito a questão da relação sexual. Ai, não é que eu não queira, é porque, ai, sabe o que é? Eu tô gorda, né? Daí eu não me sinto bem. Que coisa. Não, eu queria que fulano me amasse, mas eu entendo que ele não me ama porque eu tô gorda, né? Olha que mentira que a gente vai contando para não se responsabilizar. Vamos se responsabilizar. É um processo cansativo, claro que é, só que tá gorda também é um processo cansativo. Eu escolho qual é o cansaço que eu quero ter. Eu escolho qual é o prazer que eu quero ter. Eu escolho qual é a dor que eu quero ter. Eu escolho se eu quero ter o prazer imediato de comer um belo de um pedaço de bolo mesmo sem fome, ou escolho se eu quero ter o prazer de depois pegar, botar uma roupa e falar, como a Virgínia, que botou a calça e falou, meu Deus, essa calça 15 dias atrás, 14 dias atrás não estava entrando, agora entrou apertada, mas entrou. Ó, eu escolho qual é. Em um momento tu vai ter um prazer, uma recompensa. Ou é agora ou é depois. E uma dor. Ah, ou eu vou ter a dor depois de estar gorda, ou eu vou ter uma dor agora de não fazer aquilo que eu tô afim agora. Mas se eu pensar do jeito certo no meu propósito, essa dor de agora, ela vai ser bem pequenininha ou ela nem existe. No meu processo eu não emagreci, porque eu queria tanto chegar onde eu cheguei, que não tinha. Eu dizia, ao invés de, eu não tô afim de... eu queria tanto comer isso, mas eu não posso. Não teve isso. Eu posso comer, mas eu não quero. Eu não quero comer isso agora, porque se eu comer isso agora, isso vai me atrapalhar de chegar lá e eu quero muito chegar lá. Que dor que eu vou sentir quando eu penso isso? Eu não sinto. Ó, na verdade eu tenho um vampiro me sugando, querendo me ver fracassada. E isso só na terapia eu consigo confirmar. Mas acho que eu quero que ele tenha razão para me manter por aqui. Alimento uma coisa nele porque me mantém na minha zona de conforto. Aí que tá. Isso é pesado, Pri. Isso é pesado. Por quê? Por que tu tem que ser fracassada? Tu quer se sentir fracassada para que quem possa se sentir melhor que tu? Existe muito isso também. Às vezes a pessoa fala, sei lá, a minha mãe é uma fracassada. Eu não me permito ser melhor do que ela, porque aí ela vai se sentir pior, a minha irmã, ou, enfim, as pessoas que eu mais amo. Então eu me coloco nesse lugar para ajudar as pessoas que eu mais amo, para elas se sentirem melhores do que eu. Isso não é incomum, tá? É bem comum. Por que tu quer ser fracassada? Quem falou na vida que tu é fracassada, que tu tá querendo honrar isso? Isso é outra mentira que tu tá contando pra ti. Vai ter sucesso na vida e vai aprender a lidar com uma coisa nova. Vai aprender a lidar com esse sucesso. Fechou a calça, né? Ai, que pena, Lê. Eu tô muito feliz também de ter entrado no curso. A Lê tá começando hoje, no sucesso aqui. Percebeu que vai apanhar muito, mas vai valer a pena? Sim. É um apanhar de autoconhecimento. Isso aqui é pra vida, não é só emagrecimento. Ei, coisa boa! Meu Deus, tô muito contente, Lê. Então, gente, autossabotagem é isso. Eu tenho que identificar as mentiras que eu tô contando pra mim. Por exemplo, esse pedaço de bolo é muito pequeno pra guardar. Que mentira! Porque quem define se um pedaço de bolo é grande ou pequeno pra guardar? Eu não consigo porque minha família tem problema com alcoolismo. É uma mentira também. Embora tenha as suas verdades, é uma mentira pra me apoiar. Eu não faço porque eu não gosto. Eu não faço porque eu não sou boa. Eu não consigo porque eu sou fracassada. Ninguém me ama. Tudo mentira. Tudo mentira, tudo mentira, tudo mentira. E aí eu olho e falo, qual é o medo que tá sustentando esse pensamento? Qual é o medo? Quando eu entendo qual é o medo, aí eu consigo refletir sobre aquilo ali e questionar esse medo, porque é muito questionável. Sei lá, agir. Aí, de repente, eu tava com medo de deixar esse pedacinho do bolo lá e alguém comer e eu ia ficar sem. Tá, vamos dizer que fosse isso. Mas e daí, se eu ficar sem? Qual o problema? Eu posso ir lá e comprar um pedaço de bolo quando eu quiser, quando eu tiver com vontade. Qual é o problema de eu ficar sem? Meu pai sempre falava que a gente não seria nada. Olha isso. E por que ele falava isso? O que faria ele pensar isso?
E tu não honrou isso que ele tá falando, porque tu é muita coisa. Tu é uma boa mãe, tu é uma boa esposa, tu, no teu trabalho tu é muito boa. Por que teu pai falou isso? Tu vai ficar honrando isso até quando? Qual era a intenção positiva do teu pai em dizer que vocês, os filhos, não seriam nada? Sempre tem uma intenção positiva por trás. Só que a gente nem sempre tá pronto para entender, para interpretar. Então esse assunto dos sabotadores, ele é muito profundo. Quem está começando no curso agora, não pule. Tem gente que entra no curso só para ver isso, mas não pule, porque você não está preparada ainda. Segue na sequência bonitinha, vê todas as aulas bonitinhas e aí vai chegar lá. Quando chegar lá, você vai estar muito mais bem preparada. Não pula, sabe? Olha cada um com o teu coração aberto, com a tua mente aberta. Para olhar, eu me identifico com esse sabotador, eu falo isso para mim, eu penso isso. E eu acredito nisso, claro que vocês acreditam nas mentiras que vocês contam, senão vocês não continuariam se contando. Mas deixa eu encontrar onde está a mentira disso. Ai, comida saudável é ruim, comida saudável dá mais trabalho. Quem disse? Qual comida saudável? Claro que tem comida saudável que dá mais trabalho, que é ruim, e tem comida que não é saudável, que não dá trabalho nenhum e é boa. Mas ao contrário também tem. Pode ser que tenha uma porcaria que dê trabalho e pode ter uma comida, entendeu? Sempre tem. Eu preciso encontrar a mentira dentro disso que eu tô me contando que tá me atrapalhando. Não sei porquê, só os filhos dos outros eram bons. Talvez era a forma dele incentivar a gente a estudar. E pode ser. Ah, vocês nunca vão dar em nada. De repente ele gostava de desafiar vocês pra vocês chegarem e dizer, não, ele vai ver só como eu vou dar alguma coisa. Olha isso. Só ele conseguia enxergar, era aquilo que ele conseguia enxergar. Possivelmente até se responsabilizando por isso. E deu certo, né? E deu certo, porque tu virou alguém. E alguém muito boa. Teu pai é vivo ainda? Diz aí, Gi. E ele sente orgulho de ti? Como que é? Às vezes é uma forma de incentivar, de fazer com que você seja melhor. A minha mãe sempre me comparava com as minhas amigas, porque eu sei que ela não admitia que eu não fosse a melhor. E isso demorou para eu entender, mas eu fui muito comparada, isso afetou muito a minha autoestima. Porém, eu sei que a intenção dela era positiva, porque ela queria que eu fosse a melhor. Quando a gente compreende a intenção positiva de quem cuidou da gente, de quem amou a gente, tudo muda. Tudo muda. Às vezes as mães que têm pavor de vocês estarem acima do peso, talvez elas tenham passado por isso, ou talvez elas viram alguém sofrer com isso. E não quero que a minha filha passe por isso, eu tô querendo proteger a minha filha. A minha filha não vai passar por isso. Aí eu faço ela fazer dieta. É do jeito torto, mas é do jeito que a pessoa conseguiu entregar. A Virgínia falou, trago muitos traumas nesse sentido. Cada um tem o seu, gente. E aí quando a gente olha com carinho para aquilo, entende que o que a gente está querendo fazer é uma coisa extremamente infantil, é uma coisa da criança querendo se vingar ou querendo sair daquele sentimento ruim que já sentiu lá no passado, você entende? Agora você fala, mas agora eu tenho a minha vida, a minha família, a minha casa, a minha independência, as minhas escolhas, meu dinheiro, e hoje eu posso fazer o que eu quiser. Eu não sou mais dependente como eu fui lá atrás. Ele já faleceu, 17 anos, não me viu formar, nem passar nos concursos, ter minha casa própria. Meu irmão tinha essa fala igual a do meu pai e hoje ele fala que dos irmãos eu sou a que está melhor. Não sei qual é a tua crença, se tu tem uma religião, se tu não tem, eu tenho a minha e eu acredito que ele está vendo e que está muito orgulhoso de ti. Ponto. Isso basta. E tu pode conversar com ele quando tu quiser. E ele sabe disso. E tu também sabe disso. Tu saber praticamente basta. Ele não viu em vida, mas ele viu em morte. É a minha crença, né? Não tô aqui para convencer ninguém de nada. A minha crença, ela é muito confortável nesse sentido. Ela acolhe mesmo. De dizer, não, é claro que ele tá vendo, ele sabe de tudo. E tu é que tá melhor. Olha que coisa boa. Tu deu, sim, em alguma coisa. E talvez se ele não tivesse falado aquilo, talvez tu não tivesse feito tantas coisas boas, não tivesse tido tantas coisas quanto tu tem hoje. Pode ser? Vai saber. Foi só o pai que tu teve? Então, ser grata até pelas coisas ruins que a gente viveu, que aparentemente ruim a gente viveu, foi isso que trouxe vocês até aqui. Então a gente passa a ser grata por essas coisas ruins também. Se eu não tivesse esse pai, se eu não tivesse essa mãe, se eu não tivesse essa história, eu não seria eu. E eu gosto de quem eu sou. Então eu sou grata. É bom pensar assim, né? Vai dizer que não faz diferença. Eu acho que faz muita diferença.
Ai, gente, então a tarefa de vocês, infinita, é pensar o que eu tô ganhando. O que eu tô ganhando fazendo as coisas contra o meu objetivo? O que eu tô ganhando objetivamente de benefício secundário imediato, de ai, tô ganhando prazer, tô ganhando fuga, tô ganhando nananana, tô ganhando essas coisas. Ou não, eu tô ganhando proteção, eu tô ganhando proteção no sentido de não ser julgada, de não ser criticada, de não ser apontada, de não ser abandonada, de não ser usada, de não ser abusada. O que eu tô ganhando? Vai ficar essa reflexão. Vocês podem, pensem e respondam lá no grupo do WhatsApp pra mim que eu vou querer saber. Beleza? Pena que a Camille não tava aqui, que ela que pediu, mas eu sei que ela vai assistir depois, eu sei que ela tá lá na correria dela, faz tempo que ela pediu já. Tem uma parte ali no grupo, gente, onde vocês podem botar sugestões de tema. Coloquem ali, uma hora eu vou fazendo, tá? Uma hora eu vou fazer. Às vezes eu pulo porque eu vejo que vocês estão falando alguma coisa no grupo que grita mais e aí eu acabo fazendo. Mas em geral eu tenho atendido ali os pedidos de vocês. Te arrepiou, dona Virgínia? É isso mesmo. Por isso que é bom vocês estarem aqui. Por isso que é bom vocês se exporem. Se exporem? É, né? Se expuserem? Não. Vocês se exporem, pronto. Por isso que é bom vocês falarem. Porque quando vocês falam, vocês se curam e trazem a cura para as outras. Se vocês se calam, eu não vou falar, é chato, o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim? Você perde uma chance de cura. Então, a Gisele, que está sempre falando, a Priscila, que está sempre falando, elas se colocam aí e elas correm riscos. Ela corre risco de eu dar nos dedos, que nem eu fiz hoje. Mas ela pode ter certeza que eu estou dando nos dedos com todo o amor do mundo. Porque se eu não tivesse nem aí pra vocês, pra que eu ia me incomodar? Não ia. Eu quero mais é que vocês pensem sobre aquilo e vocês possam pensar diferente para conseguir fazer diferente. Então, o que de positivo vocês ganham se mantendo onde vocês estão? E o que de positivo vocês vão ganhar parando de se sabotar todo o tempo? E aí a gente começa a realizar ao invés de só idealizar. Beleza? Gostaram desse tema? Agradeçam a Camille, que é ela que pediu. E aí, claro, aqui tem várias aulas já ao vivo aqui sobre sabotadores, tem no curso gravado também, voltem lá, assistam, peçam de novo. Cada vez que eu venho aqui, eu não tô preparando conteúdo, eu tô vindo falar a partir daquilo que vocês trazem, por isso que a participação de vocês é tão importante. Quando não entra ninguém, quando não entrar ninguém, gente, eu abri aqui em 10, 5 minutos, não entrar ninguém, eu vou cancelar, porque isso aqui é pra vocês. Ah, Grace, mas o horário é ruim pra mim. Sempre vai ser ruim pra alguém. Pelo menos alguém tem que estar aqui falando comigo. Eu comecei a falar agora, no primeiro 360, um ano atrás eu não falava nada, morria de medo e vergonha. E olha quanto tu evoluiu. E isso é lindo, isso é evolução, isso é autoconhecimento. E o que tu tá perdendo? Não tá perdendo nada, só tá ganhando. Todo mundo tá te achando o máximo. Que tu tá sendo corajosa. Gostou, Vi? Ai, gente, que coisa boa. Fico tão feliz que vocês gostam, tão feliz. Então, gente, obrigada pela participação de vocês. São as histórias de vocês, as dúvidas, as dificuldades de vocês que fazem a aula. Claro que eu vou comentar aqui com o conhecimento que eu tenho. Né? Então sempre tragam mesmo, tá? Amanhã é o último dia do 360, abre inscrições pro próximo. Uma coisa vocês podem fazer para me ajudar, quem gosta do curso completo, vai lá hoje à noite, fala lá, faz propaganda, convida as meninas para virem, elas ficam cheias de dúvidas no investimento que elas fazem. Elas ficam, poxa, é um investimento, eu sei que é um valor alto, né? Mas o alto e baixo vai depender do quanto que a gente se beneficia com aquilo. Né? Às vezes R$1.000 é muito se não der resultado nenhum, mas é pouco se eu tiver resultado, porque eu gasto isso brincando em outras coisas. Então, se vocês gostam, não tô pedindo, se vocês gostam, vão lá e falem, meninas, vale a pena, porque isso, porque aquilo, hoje teve uma aula lá que foi legal, falem. E aí vocês vão conseguir me ajudar e ajudar elas também. Não é só me ajudar, vocês me ajudam, claro, porque é a minha renda, é o meu negócio, enfim. E para elas também, porque às vezes é o que elas estão precisando. Então, peço isso pra vocês, se vocês se sentirem à vontade, claro. Vamos trazer mais gente pra cá, mais gente pra contar histórias, mais gente pra ajudar. E, naturalmente, uma acaba ajudando a outra também com as suas histórias, né? Passou rápido, né, Pri? Não é alto, né? Vale. Não, se for ver pelo tempo, gente, é muito barato. É que na hora que tu paga, o valor é alto. Mas se tu fores diluir por tudo que tu tens, e todo o tempo aí que eu dedico a vocês, eu sei que não é alto, eu sei mesmo.
Então, gratidão por hoje, deixem sugestões aqui, amanhã é o último dia do 360, vamos trazer mais gente pra cá, vamos trazer mais gente pro 360, se vocês tiverem alguém pra indicar, sempre sou grata a isso, compartilhem lá, postem, a Pri sempre faz, sempre posta lá, sempre me marca, eu agradeço muito por isso, todo mundo que faz isso eu agradeço. Obrigada, meninas de coração, amei estar aqui com vocês. Mais tarde, 19 horas, estou abrindo o grupo do WhatsApp lá pra gente conversar no 360. E amanhã tem aula ao vivo, de novo, a última aula, lá no 360. E tá com uma enquete lá sobre qual aula que vocês querem. Quem não votou ainda, vote lá, que eu nem decidi a aula ainda. Quem vai decidir vão ser vocês. Beijo, mulherada. Amo vocês.